Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me glória da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Texto do tema 67, Livro do Céu, volume 2, capítulo 84, 21 de outubro de 1899. Os bens terrenos devem servir para a santificação, não para serem ídolos para o homem, causa dos castigos. Depois de ter passado dias amargos de privação, sentia-me cansada e sem forças, ainda que ia oferecendo estas mesmas penas, dizendo: Senhor, tu sabes quanto me custa estar privada de ti, mas me resigno à tua santa vontade, oferecendo esta pena acerbíssima como meio para atestar-te meu amor e aplacar-te. Estes aborrecimentos, fraquezas, friezas que sinto, tenho a intenção de enviá-los como mensageiros de louvores e de reparações para mim e por todas as criaturas. Isto tenho e isto te ofereço. É certo que tu aceitas o sacrifício da boa vontade quando se te oferece o que se pode, sem reserva alguma. Mas vem, porque não posso mais. Entendo aqui que ela o busca. Ela continua buscando e oferecendo o seu sofrimento, mas não na intenção de se fundir à vontade divina, mas na intenção de que ele venha a ela a satisfazer a vontade dela. Ela não se resigna à vontade divina, ela se resigna aqui à condição, à privação, e oferecendo-se, né, os sofrimentos e tudo mais, mas para que ele venha, né, de modo a antecipar a vinda dele. Como foi falado, né, santidade das virtudes. Né? Não é aqui ainda a divina vontade sendo vivida, mas aqui ainda um gosto próprio, né? Uma busca de um gosto próprio. Não, não se uniformiza, né, ao querer divino. Muitas vezes me vinha a tentação de me conformar à justiça e pensava que a causa pela qual não vinha era eu mesma, porque quando Jesus, nos dias passados, me tinha dito que se não me conformasse, o obrigaria a que não viesse e a não dizer-me mais nada para não ter-me descontente. Mas não tinha vontade de fazê-lo, muito mais porque a obediência não consentia. Veja que ela tem até uma certa luz no entendimento, mas é resistente. Porque trechos passados, Jesus disse a ela, né, que ela causava a ele uma dupla dor, porque tinha que castigar e ela, ao resistir, né, era também uma dor a ele, para não haver, né, descontente, tá, como ele mesmo diz aqui. Ela obriga ele a não vir, por conta dessa resistência, né, da parte dela. Ela diz, né, mas não tinha vontade de fazê-lo, muito mais porque a obediência não consentia. Enquanto me encontrava entre estas amarguras, primeiro veio uma luz, com uma voz que dizia: à medida que o homem se intromete nas coisas terrenas, assim se afasta e perde a estima dos bens eternos. Eu dei as riquezas para que se sirvam delas para a sua santificação, mas elas se serviram delas para me ofender e formar um ídolo para seu coração. E eu destruirei as pessoas e as riquezas junto com elas. Um exemplo aqui
É um acontecimento ontem conversando com uma pessoa que eu não via há tempos, né, e ela me disse: "Lembra lá da minha filha, que você fez o bolo de aniversário dela?" "Sim, sim." "Pois bem, faz 2 anos que ela faleceu, num acidente de moto com um namorado, que havia batido a moto, perfurado o baço e por um erro médico não, né, diagnosticaram esse baço furado, mas apenas um ferimento na perna. Daí então houve uma complicação e veio a óbito." E aí eles falando, né, de uma certa revolta com Deus, que a outra pessoa dizia que o marido dela tem uma grande revolta com Deus, porque a mãe dele com câncer e tal. Então a riqueza, à medida que o homem intromete nas coisas terrenas, assim se afasta e perde a estima dos bens eternos, que eu dei às riquezas, para que se sirvam delas para a sua santificação, mas elas se serviram delas para me ofender, e formaram um ídolo para seu coração. E eu destruirei as pessoas e as riquezas junto com elas. Né? Uma grande riqueza, um filho. Né? Não se trata aqui só de valores financeiros, mas, né, um filho, uma grande riqueza. E muitas das vezes esse filho é colocado no lugar de Deus na vida, né, dos pais. Né? E aqui um exemplo claro, né, do que vejo. Não é certo, né, que um pai enterra um filho. Mas Nossa Senhora mesmo, né, vimos agora com a paixão, a verdadeira postura, né, que temos de ter diante disso, né, de reconhecer, né, como eu disse a essa pessoa, será que o que Deus tem para esse filho nosso não é muito maior e melhor do que nós poderíamos dar a eles? Né? Então, assim sendo, seja feita a vontade de Deus e não a minha. Né? Recebemos de bom grado as coisas boas, recebemos também com o mesmo espírito, né? De certa forma, as coisas não tão boas. E, além do mais, o grande anseio de um pai, né? Poder devolver o filho nas mãos de Deus, né? Assim como recebeu, né? Ainda que desconjunte o homem exterior, que a alma seja salva, né? O interior seja salvo. Essa própria pessoa disse, né? A gente é ignorante. Sim, a gente é ignorante, porque diante da paixão, diante aí da Semana Santa, ao invés de eu ficar com os sofrimentos de Jesus, a vida de Jesus, o ensinamento de Jesus, toda essa realidade, toda esta situação de sofrimento, mas ao mesmo tempo, né, de grande triunfo, eu fico fechado em mim mesmo, nas minhas coisas, nas minhas riquezas. Né? Eu não levanto a cabeça, eu não olho para Deus, eu não vivo a Páscoa, não. Eu estou revoltado com Deus porque Ele tirou de mim um bem tão precioso. Então, se esse bem é tão precioso que tomou o lugar de Deus na sua vida, então realmente, né, para o bem, para o seu próprio bem e para o bem deste bem, seu filho, eu levarei comigo. Né? Ah, mas ele não pede, né? Ele não vem, não conversa, a pessoa dizendo, né? Ele não avisa, né? Para nos dar, ele nos avisa, mas para tirar de nós, ele não fala nada, ele simplesmente tira, né? Mas não reconhece que nunca foi meu, sempre foi dele, né? Tomamos posse do que ele nos dá e queremos nos servir disso ao nosso bel prazer, né? É meu, você me deu e de mim não tire. Mas até o que me veio, né, de perguntar a ela, mas então, se ele perguntasse, será que você livremente o daria? Né? Estaria você, né, com uma confiança tal nele que o daria? Né?
deixaria aos cuidados dele, né? Foi quando ela caiu em si e disse, né? Nós somos ignorantes. Nós somos muito ignorantes, né? E quero tomar como nosso aquilo que é de Deus. Realmente é uma ignorância, é uma vontade humana, né? É a vontade humana que quer tudo para si, né? É meu, é para mim. É como no meu trabalho, né? As pessoas ali, eu tenho que cumprir o meu horário, né? Se eu estou prejudicando alguém, sobrecarregando alguém, não estou nem aí, eu quero saber do meu, né? E aí é bem como, voltando aqui ao trecho, né? Jesus diz, à medida que o homem se intromete nas coisas terrenas, assim se afasta e perde a estima dos bens eternos, né? Passa a viver da terra, a satisfazer, né, os sentimentos terrenos, as relações terrenas, né? Assim afasta e perde a estima dos bens eternos. Que é até o que eu disse a ela, né? Hoje é a solução de todos os nossos problemas, né? Não pensemos em nossos problemas, mas voltemos para Deus, o que Ele fez por nós, né? Então nos encontraremos de novo. Essa vida aqui, como ele disse, essa via de santificação, né? De santidade, de priorizar o que realmente tem valor, né? Sentido. Mas como diz, o homem ele interfere, intromete nas coisas terrenas, quer que seja do jeito dela, de modo a satisfazer a ela, hoje, aqui e agora, ignorando totalmente o que está por vir, que é muito maior e melhor, né? Como diz o trecho, né? Tanto mais desapegados das coisas desta vida, né? Assim, tanto mais se sofre nesta vida, mais se alegra na vida futura. Né? O não se apegando às coisas daqui, não fazendo daqui, né, o nosso fim último. Né? O homem intromete nas coisas terrenas porque tudo ele quer resolver com dinheiro. Né? É como uma outra pessoa, né, que dizia, nossa, eu estava andando no shopping ontem, tal dia, e todo mundo me olhava, né, diante da quantidade de sacolas de ovo de Páscoa de uma determinada loja, né, porque cada ovo é quase R$ 200 e tal pessoa estava com umas 200, com umas 10 sacolas de ovo nos braços e todo mundo olhando, né, admirado. Que tem que dar um presente, são muitos afilhados, sim, tudo bem. Né, mas acaba fazendo, né, vivendo uma vanglória, né, um amor próprio. Né, então, mais que dar presente, né, a importância de ser presente, né, ser o presente. É até o que eu dizia a ele, mas não dá, porque a correria que a gente vive e tal, como que eu vou participar da vida de todos? Veja bem, você aí com um só já tem dificuldades, imagina eu com todos estes. Sim, verdade. Mas é que os valores estão meio que invertidos, né? É igual na Sexta-feira da Paixão, eu voltando de um momento que eu fui, né, na capela, 7 horas da manhã, com os irmãos do Santíssimo, e voltando, o açougue já aberto, né? Portas abertas, plena sexta-feira. É, o feriadão, né? Vamos curtir o feriadão. Nada mais perfeito que um churrasco para curtir, né, o feriadão. O que tem sido o centro, né, da nossa vida. Há muitos, infelizmente, a si mesmo, a satisfação própria, os seus ídolos, né? Como Jesus disse, eu dei as riquezas para que se sirvam delas para a sua santificação, mas elas se serviram delas para me ofender e formar um ídolo para seu coração. Eu não posso perder um dia de trabalho.
Eu não posso fechar a minha empresa um dia, porque os boletos virão. E um dia que eu fecho, me traz um grande desfalque, né, nas contas a pagar, né. Portanto, eu não posso sacrificar um dia, não posso, não posso. São muitas contas, você tem funcionário, você deve saber, né. Ou então se fala é porque você não sabe, né. Mas não é o que Jesus disse, né. Deus é o Senhor também no sábado, disse lá para os judeus, né, que a implicância era que Jesus realizava milagres em dia de sábado e não era para fazer no sábado não, mas é que Jesus honrava o Pai e não a estima própria, né. Não fazia as coisas para se aparecer, né, para ser visto santo, virtuoso, cumpridor da das ordens, né, dos preceitos, né, lavar a mão, comer sem lavar a mão e tudo, práticas externas, né, mas como ele disse, o coração mesmo está longe de mim. Me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim, né. E assim aqui, eu não posso. Eu não posso dar esse dia para Deus. Deus há de entender, Deus que há de me perdoar, né, mas eu não posso, né. A minha confiança está no meu dinheiro, no meu trabalho. Deus não pode me abençoar, né. Deus não irá me abençoar, né. Faz do dinheiro, da riqueza, da vida, né, um ídolo. Ainda que venha esse desfalque, eu não posso fazer esse sacrifício de cortar um certo gasto, alguma coisa, para cobrir esse dia que eu não trabalhei. Eu lembro que na roça, na sexta-feira, o leite que era tirado doava para as pessoas, né, e não lembro de fazendeiro nenhum, né, falir, perder tudo que tinha, por conta de um dia que ele deu leite para as pessoas. Acredito firmemente, né, que até pelo contrário, né, Deus o abençoava muito mais, né, porque um honrava, né. Já nos dias de hoje, onde está Deus? Não, não posso, tenho que trabalhar, tenho que não posso parar a minha vida, Deus está lá sentado no trono dele, se eu não der os pulos, ele não vai vir trabalhar para mim não, né. É daí para pior, né, é daí para pior, como ele disse: "Mas elas se serviram delas para me ofender, dei as riquezas para que se sirvam delas para a sua santificação, mas se servem dela, né, para ofender a Deus. Portanto, eu destruirei as pessoas e as riquezas junto com elas", né. Mas aqui não para condenação, para uma perdição, mas para conversão, né. É o sacrifício que, se não faz por amor, o fará pela dor, né. A cruz está para todos. Não é ela, né, o que diz no trecho, né, ela que imprime Deus na alma e a alma em Deus. Pois bem, se não fazemos livremente, a justiça, a situação que virá, nos fará fazer, né, quer queira ou não, a não ser que se esteja tão resignado não, tão obstinado, né, que é imutável, independente das consequências, ao invés de aderir a Deus, de reconhecer o seu pecado, a sua impostura, se revolta contra Deus, né, se volta contra ele. Então é a obstinação da vontade humana, né. Então, assim, esgotado todas as possibilidades de o salvar, não o quiseram, rejeitaram. Como diz o diabo, né, o demônio: "Não servirei, não servirei", e não faz outra coisa senão o odiar, né, rejeitando o amor que o poderia ter o salvo,
Mas o egoísmo, o amor próprio é tanto que por que que ele tirou o meu filho de mim? Por que que ele tirou, né, a minha fonte de renda? Por que que ele tirou, né? Que Deus que nada, né? Se não é a pessoa na sua ignorância, na sua obstinação, se converte num demônio, voltando-se contra ele, não reconhecendo a sua ignorância, né? Que a luz do Cristo ressuscitado ilumine, né, essas consciências, esses corações tão duros. Como o padre disse, né? Quando Jesus morreu, as pedras, né, se partiram. As pedras ali do Calvário se partiram. O véu do templo rasgou. Então que a morte de Cristo, né, venha partir esses corações tão duros, né, tão obstinados, tão cheios de si, né, de amor próprio. Pois bem, depois disso vi o meu caríssimo Jesus, mas tão sofredor aqui, ó, tão sofredor, ofendido e irado com as nações, que dava terror. Eu, súbito, comecei a dizer-lhe: Senhor, ofereço-te as tuas chagas, o teu sangue, o uso santíssimo dos teus santíssimos sentidos, que fizeste no curso de tua vida mortal, né? Que não foi outra coisa que reparar ao Pai, né? As desobediências, as desordens, os pecados todos, né, da humanidade, para te reparar as ofensas e o mau uso dos sentidos que fazem as criaturas. Né? Pois bem, e Jesus, levando um aspecto sério e quase irado, disse: Você sabe como os sentidos das criaturas se tornaram, né? Como aqueles rugidos das bestas ferozes, que com seus rugidos afastam os homens em vez de atraí-los. É tanta a podridão e a multiplicidade das culpas que sai de seus sentidos, que me obrigam a fugir, né? Sobretudo o sentido dos olhos, né? Tanto daquele que olha, quanto daquele que quer ser visto, né? Que a ostentação, em todos os âmbitos, né? Em todos os sentidos, né? Um se despe, né? Uma falta de modéstia tremenda, né? Buscando atrair sobre si todos os olhares e ver nisso um bem, uma virtude, né? Um ato de virtude, porque o que é bonito, né? E o que Deus deu é para ser admirado, apreciado, enfim, né? Tudo mais. E o outro da parte do dinheiro, né? O valor financeiro, né? De ostentar uma postura, uma situação superior aos demais e tal. O que tornaram, como os sentidos das criaturas se tornaram, né? Como aqueles rugidos das bestas ferozes, que com seus rugidos afastam os homens em vez de atraí-los, né, a Deus. Afasta-se mais ainda de Deus ao invés de se voltar a Ele, né, de se unir a Ele. Há tanta podridão e a multiplicidade das culpas que sai de seus sentidos que me obrigam a fugir, né? Expulsam Deus de si e dos outros, né? O que se vive é a promiscuidade, né? A riqueza, a ostentação de bens, a luxúria, né? Enfim, e vai se deteriorando, né? Caindo de precipício em precipício. Né? Como visto aqui, Jesus tão sofredor e ofendido e irado com as nações que dava terror. Né? Qual não é a realidade de hoje, né? E eu, Senhor, como te vejo zangado. Se queres continuar a mandar castigos, eu quero ir para o céu. Ou então quero sair deste estado. De que adianta estar nele se não posso mais me oferecer vítima para livrar as pessoas?
E ele falando-me sério, tanto que me sentia aterrado, disse: Tu queres tocar os dois extremos, ou que não faça nada, ou que tu queres vir. Quer tocar os dois extremos, né? Ou dar pleno alívio às criaturas, né? Não as castigando de jeito nenhum. Porém, elas, do jeito que estão, né? Se deteriorando cada vez mais e se condenando, né? Se perdendo. E Jesus não poder fazer nada. Deixa eles irem, né? Ao toque da boiada, rumo ao precipício, não pode fazer nada. Deixa eles. A vida deles, né? Deixa eles. Ou então ela quer vir, né? De uma vez ao céu. Não quer trabalhar com ele. Né? Como foi dito, né? Ela não está preocupada com as criaturas, ela está preocupada com ela mesma. Né? Eu vou para o céu e eles aí que se lasquem. Né? Ignorando que, como Jesus disse, né? Sua primeira palavra, né? Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, mas porém a alma vítima agora já não é suficiente. Eles precisam tocar, né? As suas vontades para reconhecer que de fato, né? Eu errei. Né? O caminho é este. Né? Eu não posso escolher por mim. Né? Como dizem, tudo é enganador ao coração, né? O coração, né? A vontade humana é avessa a Deus. Né? Tu queres tocar os dois extremos. Ou que não faça nada, ou que tu queres vir. Assim sendo, tá vendo só os interesses dela, né? O de Deus e a necessidade da criatura ficou de lado. Então, de fato, né, como foi dito no volume 2, Luiz aqui ainda não vive a divina vontade. Né? Jesus vai entrar mesmo firme com o conhecimento da divina vontade a partir do volume 11º. Né? Antes disso tem vislumbres do querer divino, mas não tem ela posse disso ainda. Conhecimento dessa realidade não tem. Por isso está aqui, né? Ou não castigue, ou então, se queres continuar, me leva embora. Né? Não quero ter parte nisso, por assim dizer, né? Leva embora, deixa eles. Né? Não te contentas com que as nações sejam perdoadas em parte. Crês tu que Corato seja o melhor e o que menos me ofende? E o fato de o ter perdoado, em parte, em comparação com as outras cidades, é coisa de nada. Por isso, conforta-te e acalma-te. E enquanto eu me ocupo em castigar as nações, tu me acompanhas com teus suspiros e com teus sofrimentos, pedindo-me que os mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos. Né? Que não é para condenação. É um pai que corrige os que o amam. Né? Não larga para lá. Não abandona. Né? Diferente do que muitos pensam, Deus não nos abandonou aqui. Não está lá sentado no seu trono curtindo. E nós temos aqui que ralar porque já não está nem aí. Pelo contrário, são esses mesmos castigos, né? São essas mesmas consequências de escolhas erradas, né? De pecados nossos, que pode nos levar de volta a Ele. Né? A cruz imprime Deus na alma e a alma em Deus. O batismo da cruz, né? O despojamento dos apoios humanos, né? Das riquezas, daquilo que colocamos, instituímos em nossa vida como nosso Rei, nosso Deus, o nosso centro, o nosso tudo. Quanta coisa, quantas pessoas dizem, né? Ah, é a minha vida. Tá? O meu filho é a minha vida. Essa empresa é minha vida. Né? Não sei o que é minha vida. Né? Isso e aquilo que eu lutei a vida inteira para adquirir. A minha vida está aqui. E aquele que é a vida, né? É desonrado. Né? As raposas têm as suas tocas e os passarinhos seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça.
né, aquilo que foi dito, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né, para ser ele nossa morada. Tomou um rumo contrário, né? Tomou uma direção totalmente contrária, avessa. Tornou-se morada de demônios. Então, de fato, fia-te, Senhor, que venha a nós o teu reino, né? E tudo o que é preciso para que nós, tão ignorantes, entendamos isso, né? E por meio dos castigos, dos flagelos, né, de tudo o que o Senhor quiser nos enviar, de tudo o que a nossa conduta errada, né, vem fazer florescer, né, sobre nós, que seja para a nossa própria santificação, né, e elevação do pensamento, da vida, do coração a Ti. Né? Tudo fizestes e padecestes por nós, que possamos também tudo fazer e padecer por amor a Ti. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 2, capítulo 84, 21 de outubro de 1899. Os bens terrenos devem servir para a santificação, não para serem ídolos para o homem, causa dos castigos. Depois de ter passado dias amargos de privação, sentia-me cansada e sem forças, ainda que ia oferecendo estas mesmas penas. Senhor, tu sabes quanto me custa estar privada de ti, mas me resigno à tua santa vontade, oferecendo esta pena acerbíssima como meio para atestar-me meu amor e aplacar-te. Então, ela está oferecendo as penas, né, em amor, para aplacar, né? Porque Jesus estava aqui aborrecido. Estes aborrecimentos, fraquezas, frieiras que sinto, tenho intenção de enviá-los como mensageiros de louvor e de reparação por mim e por todas as criaturas. Ela está oferecendo, né, o estado de ânimo dela, né? Então, o estado de ânimo que está acontecendo, né? Isso, então, de reparação, né? Louvores e reparação, que é o que ela tem, que é o que a gente tem às vezes, né? Isto tenho por mim e por todas as criaturas, isto tenho e isto te ofereço. É certo que tu aceitas o sacrifício de boa vontade quando se te oferece, o que se pode sem reserva alguma. Mas vem, porque não posso mais. Muitas vezes me vinha a tentação de me conformar à justiça, que Jesus pediu, né, no trecho anterior, para ela conformar à justiça, que eram os castigos, né? E pensava que a causa pela qual não vinha era eu mesma, porque quando Jesus, nos dias passados, me tinha dito que se não me conformasse, o obrigaria a que não viesse e a não dizer-me mais nada, para não ter-me descontente. Mas não tinha vontade de fazê-lo, muito mais porque a obediência não consentia. Então ela estava pensando que Jesus não estava vindo porque ela não estava conformando a justiça. Porque no trecho anterior, Jesus falou que se ela ficasse se opondo ele, né, ele não ia poder mais desabafar com ela. Né, ele queria desabafar. Né, ele fala do ofício de mãe, né, ser como mãe. Né, então, assim, Nossa Senhora, ela aguentou tudo, né? Então, ela resignou a justiça. Então, Jesus estava falando para ela sobre ela resignar a justiça, né? Concordar com a justiça, que às vezes quer castigar. E aí, o que ela estava pensando? Que Jesus não estava vindo por causa disso. Só que ela não estava se conformando com a justiça porque ela tinha obediência, né?
Então aqui a gente sabe que na divina vontade a gente concorda, se conforma, né, com a justiça, a gente se conforma, né, a gente se une à justiça, né, mas aqui no caso ela tinha obediência de não se conformar com a justiça, né, também. Enquanto me encontrava entre essas amarguras, primeiro veio uma luz, com uma voz que dizia: à medida que o homem se intromete nas coisas terrenas, assim se afasta e perde a estima dos bens eternos. Eu dei as riquezas para que se sirvam delas para a sua santificação, mas elas se serviram delas para me ofender e formar um ídolo para o seu coração. E eu destruirei as pessoas e as riquezas junto com elas. Então, vamos ver. Então, à medida que o homem se intromete nas coisas terrenas, assim se afasta e perde a estima dos bens eternos. Então, quanto mais o homem, né? Nossa, coisa terrena tem muita coisa terrena, né? Não é só o poder do dinheiro, né? Eu posso pensar aqui em muita coisa do terreno, né? A gente sabe que o dinheiro manda em tudo, né? Então, os homens, eles querem ganhar dinheiro, mas também tem os prazeres. Então, tem muita coisa que é prazer também. Então, quanto mais o homem se envolve nos prazeres, né, da terra, ele se afasta, porque o que que eu escuto? Né? Então, aqui na Semana Santa, a gente participa de todas as coisas, né? Então, eu procuro participar, né, assim, pelo menos ali do tríduo pascal, né, quinta, sexta, sábado, domingo, tudo certinho, né? E eu vi pessoas que não participam, então eu tenho aqui exemplo de quem não participou, do meu convívio, da minha família. E aí o que que eu escuto? Ah, Deus não vai achar ruim, ele não vai me castigar ou me condenar porque eu não fui, é porque eu vou certinho, então a família toda veio pra cá, tudo, e eu vim embora, né? Então chegava a hora das coisas, ou às vezes eu nem participei, né? Deles se reunindo lá na chácara e tal. Teve dias que eu nem fui, porque eu falei, a celebração é às 3, né? Na sexta-feira mesmo, eu falei, eu não vou. E aí tem, né? Essas coisas, né? Não, mas você acha que Deus vai achar ruim de você participar com a família? Eu falei, não, mas hoje é um dia santo, né? Hoje não é para isso, né? Outro dia eu participo, como sempre participo. Então, assim, então tem coisas que os prazeres também afastam demais, né? A pessoa acha que Deus não vai condenar ela por causa disso, que não vai condenar por causa daquilo. Ah, né? Não, é um feriado, eu vou. Deus não vai me condenar porque eu tô indo pra praia no feriado. Ah, Deus não vai me condenar porque eu tô bebendo. Gente, é meio absurdo. Deus não vai me condenar porque eu comi carne na sexta-feira. Eu tô falando isso porque fizeram carne lá. Né? Foi feito peixe, mas foi feito carne. Teve gente que comeu carne. Simplesmente assim. E aí eu fiquei chocada, sabe? Eu fiquei entristecida, porque eu falo, meu Deus, quanto que tá distante, né? E aí no outro dia, no sábado, eu falei umas coisas com meu esposo, sabe? Que ele veio falar isso, é capaz que Deus vai achar ruim por causa disso. Eu falei, olha, se você não entende, esse achismo é tudo da sua cabeça. Né? Eu falei pra ele, não venha, só porque você não busca, falei pra ele, não venha achar e fazer a cabeça dos outros, que Deus é assim, porque essa não é a verdade. Né? Então, assim, então quanto mais o homem tá distante, né, mais ele acha, mais ele fica relativizando Deus, assim, né? Ah, Deus não vai achar ruim de eu trabalhar e conquistar um dinheiro para eu viajar para isso, para aquilo, então fica tudo nesse relativismo, né? Fica tudo vago, vazio, né? Que é aquele Deus que fornece para mim, né? Aquele Deus que é para ser o meu escravo, né? Então eu percebo muito isso. E aí, fiquei pensando, desculpa, gente, tô com crise alérgica. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Nisso que Jesus está falando aqui. Então, os bens terrenos servem o quê? Meio de santificação. Então, vamos pensar agora no que Jesus está falando, que era para a gente se santificar. É para a gente ter a família, se reunir com a família,
Sim, mas para santificar. Como que a gente santifica? Com a família, né? Quando a gente está o quê? Nos ensinamentos de Deus, né? Quando a gente fala de Deus para o outro, né? Não é o Deus relativizado, né? Então fica um meio de coisas terrenas, né? Quando eu uso as riquezas só para eu ter prazeres, né? Eu vejo muito assim as pessoas, ai, viajar, vamos viajar. É por isso que a gente tem que viajar mesmo, né? Falam de uma forma assim, como se isso fosse o bem que a gente tinha que buscar na Terra, né? Também tenho visto muito isso. Ai, não, por isso depois a gente morre e aí você não foi, né? Você não viajou, você não conheceu os lugares. É como se isso fosse o bem que eu tinha que buscar, né? Não é o bem que eu tenho que buscar, né? Então é isso que eu fiquei pensando muito esses dias, mas qual que é o bem que essas pessoas acham que elas têm que buscar, né? O bem que é Deus mesmo tá ficando para trás. Eu acho assim que Deus, ele iria é, no controle, né, nas coisas certas. A hora de viajar, a gente viajaria. A hora de ter uma casa, a gente teria. A hora de confraternizar, a gente confraternizaria, né? Na ordem de Deus, tudo é equilibrado. E nada ele tira da gente, né? Ele não arranca as coisas assim, né? Não, ele, só que é tudo equilibrado. De uma forma de santificação. Agora, ele tá falando aqui, serviria para santificação. Serviria para a gente aprender alguma coisa espiritual, né? Agora o que eu vejo é que as pessoas falam, não, Deus não vai me condenar, mas na forma carnal, porque eu estou bebendo, porque eu quero continuar bebendo, é porque eu estou viajando e eu quero continuar nos prazeres, na festa, né, na forma material, né? Então, assim, não é, né? Então, não é da forma de Deus, né? Então, por isso que Jesus reclama, né? Reclama com razão, né? Jesus, ele reclama, tá falando aqui porque ele tem total razão, né? Depois disso, vi o meu caríssimo Jesus, mas tão sofredor, ofendido e irado com as nações, que dava terror. Eu súbito comecei a dizer-lhe: Senhor, ofereço-te as tuas chagas, o teu sangue, o uso santíssimo dos teus santíssimos sentidos que fizeste no curso da tua vida mortal, para te reparar as ofensas e o mau uso dos sentidos que fazem as criaturas. Né? Então, assim, os sentidos, né? Ela começou a oferecer a vida total de Jesus, porque o sentido que Jesus usou para todas as coisas foram muito santos, né? Foram reparador. Né? Então, toda a vida de Jesus foi em reparação e num sentido santíssimo. Então, tudo Jesus usou com a maior santidade no mundo, que é a coisa mais linda do mundo. Né? Então, aqui a Luísa, ela está pensando, né? Toda a vida de Jesus e oferece a vida, né? Sacramental de Jesus. E Jesus, levando um aspecto sério e quase irado, disse, então Jesus, ele estava bravo, né? Jesus estava bravo, estava sério, né? Você sabe como o sentido das criaturas se tornaram? Como aqueles rugidos das bestas ferozes, que com seus rugidos afastam os homens em vez de atraí-los. É tanta podridão e a multiplicidade das culpas que sai de seus sentidos que me obrigam a fugir. Né? Então, assim, a tristeza é que as criaturas não procuram, né? Eu fico pensando assim, estão afundadas nos sentidos, né? Nas coisas, no mundo, e a gente vê Jesus bravo, né? A justiça caindo, e eu sei que a Luísa aqui estava tentando defender, mas não sei nem como defender, né? As criaturas, porque, poxa vida, né? Eu penso assim, se tem alguém dando exemplo, tô me gabando de nada, né? Eu não me vejo melhor do que ninguém. Mas se tem alguém dando exemplo dentro da casa, né, que participa, né, que faz as coisas certinho, que vai atrás de Deus, né, tá vendo que aquela pessoa busca Deus, por que que ninguém se interessa? Né? Por que que nem quem convive com você tem um pontinho ali de curiosidade, assim, de ir atrás de Deus, né?
é, sabe, eu fico assim, o que que eu fico pensando? É, tem exemplos dentro das famílias, entendeu? Eu sei que Deus, ele deixa um exemplo dentro da família, alguém que vai, alguém que participa, alguém que está tentando ali, buscando a Deus, né? E as famílias não, e os familiares não, é como se nada tivesse acontecendo, não se interessam nem um pouquinho, né? Não se interessa nem um pouquinho, né? Isso é triste. Os prazeres, os sentidos falam mais alto, né? A carne fala mais alto, né? As coisas baixas falam mais alto, né? Eu fiquei pensando, porque não é que a gente é melhor, não tem nada a ver com isso. Mas a gente serve sim de exemplo, né? Serve de um espelho para quem está à tua volta, olhar e falar assim, puxa, né? Essa pessoa leva a sério Deus, né? Por que será que ela leva tão a sério? Acho que eu vou conhecer um pouquinho Deus, vou perguntar alguma coisa para ela, se ela me indica alguma coisa para eu também começar a conhecer Deus, como ela está sempre buscando, né? Não sei, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente não vê nada, né? Não vê as pessoas se interessando, né? Só vê as pessoas da mesma forma, nos seus prazeres, né? Aí a hora que acontece qualquer coisinha, né, que vem um castigo, ai, reza por mim. Ah, daí pede pra gente rezar, né? Aí a gente serve para rezar, né? Então, assim, só um desabafo, né? Tanta podridão, multiplicidade nas culpas que sai de seus sentidos que me obrigam a fugir. E eu, ah, Senhor, como te vejo zancado. Se queres continuar a mandar castigos, eu quero ir para o céu. Ou então quero sair desse estado. De que adianta estar nele se não posso mais me oferecer vítima para livrar as pessoas? Então, que ela estava no estado de vítima, né? E ela tá pensando assim, se o meu estado não tá servindo para nada, não tá servindo, né, para aplacar a justiça, né, me leva para o céu. E ele falando-me sério, tanto que me sentia aterrado, disse-me: Tu queres tocar os dois extremos, ou que não faça nada, ou que tu queres ver. Não te contentas com que as nações sejam perdoadas em parte? Crês tu que Corato seja melhor e que menos me ofende? E o fato de eu ter perdoado em parte em comparação com as outras cidades é uma coisa de nada. Por isso, conforta-te e acalma-te, enquanto eu me ocupo em castigar as nações. Tu me acompanhas com os teus suspiros e com teus sofrimentos, pedindo-me que os mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos. Então, Jesus vem falar, né? Você acha que é pouco, né? Que a sua cidade não foi destruída, né? Que ainda está perdoado em partes? Porque a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado, ele não é menos pecador do que o estado vizinho, por exemplo, né? Não é. Eu sei que não é. Tipo, a minha cidade é pequena. E foi tanta podridão por esses dias que vocês não sabem, né? Cada dia tava tendo um escândalo aqui de coisas horrorosas. Então, quer dizer, se Jesus poupa em partes, né? O teu estado, a tua cidade, tudo, ele tá falando, você acha que é pouco? Né? Por amor a ti, né? É por amor a você que ele não destrói tudo. Né? Então, como que você não está servindo de nada, né? Então, como que a gente não está servindo de nada, né? Se às vezes vem uma chuva muito forte, né? E essa chuva não destrói tudo, foi por amor e porque tem uma alma vítima ali, né? É isso que Jesus está falando. Você acha que é pouco, né? Eu, eu perdoar em partes, né? É por amor, né? Você acha que é pouco isso? Porque deveria destruir tudo, né? Então tu me acompanhas com os teus suspiros e com teus sofrimentos, pedindo-me que os mesmos castigos, então que os castigos, quando caiam, que os mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos. Então a gente tem que pensar, né, que os castigos eles servem como luz de conversão, né? Então que eles caiam e que o que caia, né, seja para conversão.
E aí o sofrimento a gente sofre mesmo junto com Jesus, porque Jesus sofre, né. Eu acabei lendo os trechos aqui, esses trechos do volume 2, eu dei sequência um dia, mas eu fui só lendo, né, sem partilha mesmo. Sobre os castigos aqui, né. Mas, eu falo assim, então Jesus falou, né, que pra gente servir de mãe, né, então assim, o sofrimento pra gente sofrer junto com ele. O que que acontece, né, a Luísa, ela vê muito que é Jesus que tá sofrendo, né, mas eu não sei se foi o trecho que a gente partilhou semana passada, que ela tá vendo Jesus sofrendo nas criaturas, né, mas Jesus fala que é pra gente, que é melhor, né, que melhora esse sofrimento, pelo menos em partes, que isso é um tempo, né, de conversão, é que ele abrevia, né, então quando tem alma vítima, quando tem alma em que ele pode, viver, né, assim, que ele possa ter um consolo na terra, ai perdão gente, sumiu os pensamentos aqui, sumiu mesmo, bem complicado. Tô com a cabeça bem lerdinha, tomando antialérgico, e a cabeça me fica tão lenta, então vou ver aqui o trecho mesmo, né, então Jesus está falando aqui: "Por isso conforta-te, acalma-te, enquanto eu me ocupo em castigar as nações. Tu me acompanhas com teus suspiros e com teus sofrimentos, pedindo-me que os mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos". Então quando a gente vê o castigo caindo sobre a terra, aí a gente vai ver muitos castigos. Eu lembrei que eu estava falando aqui o trecho anterior, que ele fala que ele abrevia, né, o tempo, né, quando ele tem almas em que ele pode, né, que sirva para ele de mãe, que ele tem o consolo, né, agora eu lembrei gente, aqui deu um branco assim na minha cabeça. Quando ele tem o consolo, eu achei muito importante o finalzinho do trecho, que ele abrevia o tempo, né, o tempo é abreviado, mas ao mesmo que o castigo de vez se prolongar, é abreviado o tempo, né, e também, ao mesmo tempo, serve de muita conversão, que serve para conversão, né, então aqui ele está falando de novo, né, que os castigos servem para conversão, né, então tem sofrimento. A gente sofre junto sim com Jesus, claro que a gente sofre, não adianta a gente falar que às vezes vê alguns castigos e não sofre, né. Tem hora que a gente sofre muito de ver os castigos, mas, se for para conversão, quando a gente tem entendimento que é para conversão, né, e para que a alma não se perca, né, que as almas estão sendo, misericórdia, se a gente for ver, né, a gente vai se conformando com a justiça, né, que é o que ele pede, né. Aqui ela estava na obediência de não se conformar, mas Jesus já estava falando para ela, né, já estava falando. No trecho anterior também eu lembro que tem a oração, né, existe uma oração comovedora que faz lá para a justiça, né, no trono de Deus. Eu lembro que o trecho ela estava fazendo uma oração pedindo, né, mas aí, não lembro bem que daí, se visse que não tivesse jeito, a justiça ia cair e era para se conformar, né, mas era para fazer as orações, né. E é importante que a gente vai entendendo, né, entendendo a justiça divina, né. Então é isso que eu entendi desse trecho. Amém. Fiat.